Outra vez eu prometi um vídeo a falar sobre a massa mãe. Como não há fermento em lado nenhum, se isto continuar, ao menos têm um fermento em casa que podem guardar no frigorífico e que dura algum tempo. Este basicamente é o fermento que se fazia antigamente, na época da minha avó, quando faziam pão. Não havia fermento à venda, obviamente faziam o fermento elas mesmas em casa. Basicamente, como eu falei, isto é uma experiência química e que tenho a certeza que os vossos filhos vão gostar, porque envolve a alimentação diária deste preparado que vamos fazer aqui, em que temos que juntar todos os dias farinha e água. E inicialmente vamos começar por farinha normal, tipo 65, pode ser outra farinha qualquer, mas convém ser sem fermento. Apesar que esse fermento das farinhas que já vêm com esse aditivo ajuda a ser o processo mais rápido, mas quanto mais lento o processo, melhor vai ser a massa mãe. Eu vou juntar um bocadinho de açúcar. O que eu tenho aqui são 100 gramas de farinha, vou colocar 20 gramas de açúcar. Mais uma vez, açúcar amarelo, para ser mais saudável. O açúcar vai fazer com que acelere um bocadinho o processo, no sentido que as bactérias biológicas da farinha vão se alimentar também deste açúcar, o que vai fazer uma fermentação mais rápida e também com um sabor diferente. Normalmente isto faz-se também uma parte de farinha normal para meia parte de farinha de centeio. Mas pronto, eu quis facilitar no sentido que estamos em casa e não temos temos uma grande forma de poder sair de casa e ir às compras sempre que nos apetece, então tentando utilizar aquilo que temos em casa. Vamos misturando a água. Não há necessidade de ser morna, porque isto é suposto ser um processo bastante lento, mas convém prepararem também um recipiente vazio para poderem pôr esta mistura lá dentro e podem fazer isto com as mãos, atenção, tá? Ponham os vossos filhos a trabalhar e a misturar isto com as mãos, porque tenho certeza que eles vão gostar, e é essa a ideia também da experiência, entretê-los e fazer uma coisa engraçada. Tentem que a massa não fique com grumos, tá? Que fique homogénea, por isso é que estou a misturar também com garfo e aos poucos. É água e farinha em partes iguais. O aspecto é este, fica um pouco líquida, tá? Não fica uma massa de pão, por assim dizer. Quanto mais líquida, mais fácil ela fermenta, ganha bolhas. Tenho aqui um recipiente vazio, que já foi previamente lavado, e vou enchê-lo mais ou menos até a meio. Então, agora vou tirar metade do que está aqui e vou deitar fora, tá? E aqui tenho mais 100 gramas de farinha e 100 gramas de água. E vou fazer o procedimento igual ao que fizemos ontem, mas sem o açúcar. Sem açúcar ou sem o mel, tá? É só apenas a água e a farinha. E vamos deixar até amanhã para fazer novamente a mesma coisa. E agora vou encher outra vez o potinho e vai ficar. Pode ser um bocadinho mais do meio, porque agora ele ainda não vai fermentar muito. Ainda está naquele processo de meio termo, então como não vai crescer assim tanto, vai criar umas bolhas, mas não é assim muito. Mais ou menos, talvez a partir do terceiro dia já comece a fazer bolhas. Então por isso no segundo e no terceiro dia juntamos as 100 gramas de água com as 100 gramas de farinha, mas depois vamos diminuir essa quantidade, tá? Agora vou guardar novamente e vemos amanhã.
Olá pessoal, nosso fermento passado 5 dias está feito, a nossa massa mãe, tá? É mesmo muito pouca quantidade, foi só mesmo para vocês verem como é que se faz. E agora, uma utilidade para a mesma, vamos fazer focaccia. Eu escolhi focaccia porque gosto muito desse pão e o sabor dele e as utilidades dele, e também porque é uma massa mole e pelo menos para as crianças, estou a fazer estes vídeos mais para vocês entreterem também os vossos filhos em casa, e então estou a procurar coisas que sejam mais atrativas para eles, tá? Então vamos lá começar. Então, se não tiverem massa mãe, podem fazer com o fermento padeiro normal, tá? Eu vou facilitar um bocadinho a forma de fazer os passos para que seja mais fácil para vocês fazerem em casa. Podem fazer focaccia simples, já podem juntar tomate seco, eu vou juntar alecrim e alho. O que é que eu fiz? Juntei 3 dentes de alho descascados, fervi em 3 águas diferentes, é só mesmo dar uma fervura e fazer em puré, ok? Porque é que se ferve? Para tirar o acre do alho e não ficar aquele sabor a alho depois na boca que não se sente mais nada. E vou escolher alecrim, que infelizmente não tenho alecrim fresco, mas tenho seco, por isso. E flor de sal, para pôr só por cima. Não se esqueçam, tem que ter bastante azeite para fazer a focaccia, porque não é só o azeite que leva na massa, mas também depois, mas eu já vos vou mostrar onde é que ele entra. Então vamos começar. Temos aqui as 500 gramas de farinha e primeiro vou juntar a massa mãe, ou se tiverem o fermento, vão fazer um pouco de água, com açúcar e com o fermento, ou fresco ou seco. Se for fresco será 12 gramas, se for seco é metade, são 6 gramas. Neste caso, sendo massa mãe, vão ser 67 gramas, mais ou menos. Como a massa mãe tem alguma umidade, vou juntá-la primeiro. Se vocês fizerem o fermento com a água e o açúcar, podem deixar fermentar um bocadinho antes, para ativar bem o fermento, devem fazê-lo. Mas também se não fizerem não é grave, tá? Como eu disse, eu vou tentar facilitar um bocadinho a vossa vida, então podem passar esse passo. Mas depois na altura de fermentar a massa, deixem fermentar um bocadinho mais, tá? Mas sempre, deve-se juntar sempre primeiro neste caso o fermento com a água, porque depois, consoante se vai misturando a água da receita, temos a noção da quantidade de água que devemos ou não pôr, tá? Porque nem todas as farinhas são iguais, têm absorções diferentes e por isso convém ir pondo, daí a gente pôr a água aos poucos e juntar primeiro a água do fermento, neste caso agora o azeite. O azeite são 50 gramas aproximadamente. Não se esqueçam que o sal nunca pode entrar em contato com o fermento, está bem? Então junta-se depois no fim. Como a pasta de alho também tem alguma, não é muita umidade, mas é alguma, então vou juntar logo. Agora, no fim, então vou juntar o sal e o açúcar. Neste caso eu tenho o açúcar à parte porque não fiz com o fermento, tá? O fermento e água e açúcar. Então aqui tenho 10 gramas de açúcar para 15 gramas de sal fino. Eu faço sempre com sal fino. Agora, como a massa obviamente precisa de umidade, vamos juntar a água aos poucos, que para 500 de farinha serão aproximadamente 300 de água, ok? De qualquer forma vocês já vão ver a textura da massa e se verem que a vossa massa vai precisar de água, podem sempre ir juntando mais, até à consistência certa. Podem usar água morna para ativar o fermento e ser a fermentação mais rápida. Principalmente se trabalharem com massa mãe, é melhor porque a massa mãe tem menos força que o fermento normal.
Esta receita é uma receita mesmo italiana, que foi mesmo um italiano que me deu a receita e é mesmo muito boa, eu gosto muito desta receita, então estou a partilhá-la agora convosco. Eu gosto dela bastante simples, mas como eu disse, podem depois juntar azeitonas, o tomate, outras ervas. Bem, depois de tudo misturado dentro da taça, podem passar para a bancada. Se tiverem uma espátula vai ajudar, porque esta é uma massa muito mole. Para irem descolando enquanto vão amassando, vão descolando da bancada. Se verem que ela está muito mole, podem acrescentar um bocadinho de farinha e vão amassando e vendo como é que ela vai ficando, ok? Bom, mais ou menos 10 minutos a ser amassada, ela chega ao ponto. Como é que vocês veem se está no ponto? Nós chamamos de véu. Se vocês esticarem a massa, esta ainda precisa de um bocadinho. Se vocês esticarem a massa e ela faz um género de um véu, ok? Quer dizer que está bem amassada. Também se estiver lisa. O que nesta massa é um bocadinho mais difícil porque é bastante peganhenta, tá? Então vão amassando, descolando, se for preciso com a espátula por baixo para descolar da bancada, e ela vai levedar logo na taça onde vai ser cozinhada, onde vai ao forno, e lá vai levedar pelo menos 2 vezes, tá? Vamos dar 2 voltas e já mostro o que é que são as voltas, ok? Ok, então agora com a massa já pronta, já amassada, se vocês, como eu estava a dizer há pouco, esticarem e ficar com este aspecto, quer dizer que já está bem amassada. Agora coloquei aqui azeite, vou untar bem a base e vou colocar a minha massa aqui dentro. Vou aconchegá-la aqui com o azeite no fundo. Isto é uma massa que requer muito azeite, então o que é que eu estava a falar há pouco das voltas? Vocês vão fazer, literalmente vão dar uma volta na massa, porque ela tem que ficar toda envolta em azeite, tá? Depois vai levedar. Se quiserem podem fazer de uma forma maior, mais ampla, para que ela não fique tão alta. Eu gosto dela bem fofinha, por isso eu gosto de fazê-la assim, com menos quantidade de alargar, crescer e ficar fininha. Então eu prefiro fazer assim numa taça mais pequena. Se vocês quiserem uma focaccia mais tradicional, façam numa taça um bocadinho maior, desde que cubra o fundo. Ela agora vai levedar, assim como está, durante mais ou menos meia hora, ou até dobrar o tamanho, tá? Bora lá. Podem tapar com um pano úmido, para ela não perder esta umidade em cima e não criar uma película. Como não tenho nenhum pano apropriado para isso, vou apenas tapá-la assim por cima. E coloquei o forno com um tabuleiro por baixo, com umidade, tá? Se vocês tiverem um pano limpo, podem colocá-lo em contacto com a massa, spray com água fria e metem a levedar. E coloquei o tabuleiro com água por baixo para criar aquela umidade de estufa que nós não temos em casa, tá? Bora lá. Agora que é.